Sejam bem-vindos a mais um webinar. O meu nome é Karina e eu faço parte da equipa da Escola de Negócios. Nós, enquanto escola e enquanto entidade, temos a missão de ajudar e continuar a desenvolver conteúdos para todos os profissionais ligados à área dos negócios. E, nesse seguimento, continuamos a dinamizar estes webinars gratuitos e digitais de forma a que consigamos chegar ao maior número possível de pessoas que nos acompanham. Hoje temos como tema o crescimento sustentável dos negócios. O tema vai ser dinamizado por Ricardo Costa. O Ricardo é CEO do Grupo Bernardo da Costa, um grupo que já conta com muitos anos no mercado, com cerca já desde o ano 1957, ou seja, já vai na terceira geração. Mais agora ligado ao comércio de equipamentos de segurança, mas depois eu passando a palavra ao Ricardo, ele fará uma apresentação mais pormenorizada. É também o Ricardo que irá ser nosso formador convidado do curso avançado em gestão empresarial, um curso desenhado e criado para todos os gestores, para todos os empresários, que já iniciou esta semana, iniciámos na terça-feira. Se eventualmente vos fizer sentido ou se tiverem alguma questão sobre isso, convido-vos a visitar o nosso site e as nossas redes sociais. Como habitualmente fazemos, o webinar tem uma duração de cerca de 30 minutos. Após isso, teremos cerca de mais 30 para responder às vossas questões, que vou pedir que coloquem, por favor, ou no bate-papo ou no Q&A, uma das opções em baixo da vossa plataforma Zoom. Enquanto Escola de Negócios, agradecer mais uma vez a vossa participação e agradecer em especial ao Ricardo por hoje estar a dedicar uma horinha do seu tempo para passar connosco. Ricardo, obrigada mais uma vez, sejam bem-vindos e um bom webinar. Obrigada a todos. Obrigado, Karina. Antes de mais, dar a boa tarde a todos os que estão connosco neste webinar. Pediram-me então para falar um pouco sobre o crescimento sustentável dos negócios, tendo por base aquilo que é a experiência do Grupo Bernardo da Costa. Eu vou então começar por contar um pouco a nossa história e a nossa história tem precisamente aquilo que eu penso que é importante para esta partilha, que são alguns casos de sucesso, alguns casos de insucesso e projetos que não correram tão bem, como ultrapassamos algumas crises, processos de internacionalização, processos de aquisição, processos de fusão, e depois terminar com aquilo que também nos vai distinguindo, mas que cada vez mais é uma prática no mundo empresarial de hoje, que tem a ver com o nosso Departamento da Felicidade e com o CRBC. Como a Karina disse, o Grupo Bernardo da Costa foi fundado em 1957, eu costumo dizer no mesmo ano da RTP, vai já na terceira geração, da qual eu faço parte, e a empresa que o meu avô fundou dedicava-se essencialmente às instalações elétricas de apoio à construção civil. Até 2004, essa foi a única empresa que existia. Eu entro no grupo em 2001 e, portanto, 1957 a 2001, a primeira e a segunda geração lideraram o grupo e tornaram possível tudo aquilo que ele é hoje. Passaram por duas crises, essencialmente, que conseguiram superar tendo só uma empresa. E isto é uma parte importante, ter só uma empresa, para aquilo que eu já vou referir a seguir. Em 2004, eu já estou no grupo, então, e constituo Bernardo da Costa Comércio de Equipamentos de Segurança, que entretanto depois se chamou BC Segurança, BC DID e que hoje é IBD, fruto de alguns processos de aquisição e fusão. E este foi, digamos, o mote para que a empresa se tornasse num grupo, porque depois da Bernardo da Costa Segurança, começamos a ter algumas startups dentro do grupo, mais nomeadamente a IEXVA, que se dedicava à análise e processamento de imagem, a Touch, a Academia Bernardo da Costa, a AV Pro e mais recentemente a BC Safety.
E porque é que eu há pouco disse que o facto de ter uma empresa só no grupo e ter ultrapassado crises é de facto salientar? Porque foi precisamente a diversificação que nós fizemos em 2004 que nos permitiu ultrapassar a grande crise que assolou o setor da construção civil, principalmente entre 2010 e 2014. Na empresa inicial, na empresa que o meu avô criou, que atuava essencialmente no setor da construção civil, essa crise dizimou por completo os chamados empreiteiros de construção civil ou as empresas de construção civil, principalmente aqui no distrito de Braga. Braga era conhecido por ter 8 das empresas que constavam do top 20 nacional na área da construção civil e, infelizmente, a crise que assolou todo o mundo, mas em Portugal teve um impacto muito forte no setor da construção civil, fez com que dessas 8, 6 desaparecessem, desse top 20, e muitas outras de mais pequena dimensão. O que fez com que a BC Energia ficasse sem 95% dos seus clientes. E, de facto, quando se fica sem 95% dos clientes, quando se fica com valores incobráveis que correspondem a quase 80% da faturação anual, o destino de qualquer empresa está traçado. Infelizmente, ou é recorrer a um processo especial de revitalização ou a um pedido de insolvência. Felizmente, nós, em 2004, tínhamos começado a diversificar e a BC Segurança, que é hoje a empresa mãe do grupo e hoje que se chama IBD, estava felizmente com os negócios a correr muito bem e foi o único motivo porque conseguimos ultrapassar essa crise provocada, ou essa crise que incidiu especialmente no setor da construção civil, foi o facto de termos outras empresas que conseguiram aguentar, dar a confiança às instituições bancárias que suportaram e que permitiram que a BC Energia cumprisse e honrasse todos os seus compromissos. Só para terem uma ideia, estamos a falar de uma empresa que tinha 54 pessoas eletricistas e que teve que passar para 14, portanto foi preciso fazer uma grande reestruturação da própria empresa e foi preciso chegar a acordo com fornecedores, com prestadores de serviço e principalmente com instituições financeiras. E isso só foi possível porque, de facto, existia outra empresa do grupo que estava com uma performance e que não tinha sido tão afetada porque atuava numa área diferente, na área da distribuição dos equipamentos de segurança eletrónica, e foi aí que percebi que, de facto, a diversificação é muito importante nos grupos empresariais. Claro que diversificação e dispersão são conceitos onde a fronteira é muito ténue e quando se começa um processo de diversificação de negócios, nós temos que ter muito cuidado para que ele não se transforme em dispersão, porque aí faz-nos perder o foco e faz com que nós não consigamos acompanhar todas as áreas onde queremos atuar. E, portanto, este é só um pequeno alerta que eu deixo, que é ter muito cuidado entre a diversificação, sim, a dispersão já é preciso ter muito mais atenção. Um momento importante da empresa foi quando decidiu começar o processo de internacionalização. Isto começou mais ou menos em 2009. Eu faço uma primeira viagem a Angola durante 12 dias e venho um pouco desiludido com o ambiente económico, com aquilo que era necessário para poder estar presente naquele mercado. E passado 3 meses convidam-me para ir a Moçambique. Encontro um país menos próspero no que se refere ao retorno imediato do investimento, mas muito mais do meu agrado no que se refere à sustentabilidade dos negócios. E nós decidimos, então, em abril de 2009, constituir a BC Moçambique, também dedicada à distribuição de equipamentos de segurança eletrónica.
E posso dizer que cometemos todos os erros possíveis e imaginários quando se começa um processo de internacionalização. Desde a escolha de pessoas, nós muitas vezes pensamos, e por ser África, que podemos mandar ou pedir às pessoas menos boas das nossas organizações para irem para a África, porque pensamos que é um continente menos desenvolvido, são países menos desenvolvidos e que essas pessoas vão conseguir destacar-se lá, é um erro crasso. Nós, quando iniciamos qualquer processo de internacionalização, se não pudermos ir nós próprios, que temos o ADN total das nossas empresas, temos que, de facto, enviar os melhores que tivermos disponíveis no país de origem. Por outro lado, na escolha dos parceiros locais, por vezes somos iludidos com promessas, porque nos países, principalmente os países africanos, não faltam promessas de acesso facilitado aos órgãos de decisão, de projetos que são megalómanos e que vão acontecer passado 15 dias a um mês. Posso-vos dizer que há uma geografia onde nós estamos, que em 2011 me disseram que havia um projeto que fazia parte do plano de emergência energética do país e tinha que estar concluído até dezembro de 2011. Estamos em 2021 e esse projeto ainda não saiu da gaveta do Ministro da Energia. Isto, portanto, demonstra bem as promessas com que nós somos confrontadas quando decidimos investir nestes países emergentes e que temos que ter os pés bem assentos na terra e não embarcar em loucuras, porque de facto demora muito tempo até que algum desses projetos saia de facto do papel e se torne realidade. E, de facto, como disse, em Moçambique nós cometemos todos esses erros. Estivemos durante 6 anos, até 2015, com a BC Moçambique e decidimos em 2015, numa altura em que também os processos de internacionalização têm muitas vicissitudes, a parte de nós estarmos num país diferente e não conhecermos a realidade, é se calhar uma das mais importantes. Como todos devem saber, entre 2013 e 2015 viveu-se uma crise de insegurança em Moçambique, com o fenómeno dos raptos dos empresários estrangeiros, e isso levou a que tomássemos a decisão de sair de Moçambique. Entretanto, com todos os erros que tínhamos aprendido em Moçambique, começamos ao mesmo tempo noutras geografias e que felizmente ao dia de hoje ainda se mantêm e também felizmente com resultados muito positivos. Essas geografias são o Brasil, com licença, os Camarões e aqui mais perto de nós, Espanha e França. E sem dúvida que, mais uma vez, aqui não uma diversificação de áreas de negócio, mas uma diversificação geográfica é também importante, porque os países não têm todos o mesmo desenvolvimento a nível do que é o desenvolvimento económico e não estão todos nas mesmas fases, e é bom ter esta diversificação geográfica, porque permite-nos, se num país, num ano, não é tão favorável, nós conseguimos compensar com outras geografias e com aquilo que vamos fazendo noutros países. Eu gostava também de falar um pouco do que foram as aquisições e fusões dentro do Grupo Bernardo da Costa. Eu sou muito adepto de parcerias, sou muito adepto de unir, de agregar. Digo sempre que 2 cabeças pensam melhor do que uma e que não há motivo para que, se nós termos a mesma base, os mesmos valores e os mesmos objetivos, não há motivo nenhum para que não estejamos juntos em vez de estarmos a lutar uns contra os outros. E por isso é que nós temos feito diversas fusões, tanto a nível nacional como a nível internacional, e ao dia de hoje eu só posso dizer bem destes processos de fusão que nós fomos fazendo ao longo dos anos. A mais relevante é, sem dúvida, na que resulta a IBD, que hoje é um dos principais players, o maior a nível ibérico e um dos maiores a nível europeu, e que resulta precisamente de 2 fusões. A primeira com uma empresa de Santander, a DID, e daí ter resultado a BC DID, e a segunda com uma empresa de Barcelona, a IP Tecno, e daí resulta então a IBD.
nós decidimos fazer as fusões, a primeira por questões geográficas, uma empresa forte em Portugal, uma empresa forte em Espanha, ganhávamos escala, ganhávamos capacidade de compra junto dos fabricantes, e a segunda com a IP Tecno por questões tecnológicas para acrescentar know-how, principalmente numa área muito específica da segurança eletrónica, que tem a ver com a videovigilância, onde a IP Tecno era de facto expert e nos trouxe uma valência tecnológica e desenvolvimento de soluções que nós não tínhamos nem na BC nem na DID. Estamos já a preparar a terceira fusão com uma empresa francesa de Marselha, aí também por questões geográficas e para angariarmos uma pessoa que irá ser o nosso diretor internacional e que vai permitir expandir o negócio para outros países dentro da União Europeia. Eu penso que isto é importante. Nós em Portugal temos muito a cultura da posse das empresas, de querermos decidirmos sozinhos tudo aquilo que tem a ver com a estratégia, tudo aquilo que tem a ver com o dia-a-dia das empresas, e eu acho que esse é um dos problemas que nos inibe de ter escala. E por isso um conselho que eu posso dar é que quando encontramos pessoas ou empresas que partilham dos mesmos valores, dos quais isso eu aconselho a que nunca se abdique dos valores em qualquer situação empresarial, mas quando encontramos pessoas ou empresas que partilham dos mesmos valores, os mesmos objetivos e com as quais nós nos identificamos, eu sou totalmente apologista em que nos juntemos, em que criemos... podemos começar por clusters, podemos começar por associações, mas o fim deve ser sempre as fusões, no sentido de aportar valor, de criar escala e de permitir que... Porque o nosso mercado é só de 10 milhões de pessoas. Nós quando falamos com fabricantes mundiais, se estamos a falar só para compras a nível nacional, perdemos muito poder, e quando conseguimos ter esta escala, de facto conseguimos otimizar muito mais toda a gestão das empresas e os resultados acabam por ser muito melhores. Eu depois vou dar aqui só este breve resumo histórico daquilo que eu considero que foram os highlights do grupo. Depois, na parte das perguntas e respostas, penso que aí sim é mais interessante responder a todas as questões que tiverem. Eu gostava então de falar do que nos tem vindo a distinguir e que felizmente já começa a ser uma prática mais habitual e que tem a ver com o nosso Departamento da Felicidade. E quando me perguntam o porquê do Departamento da Felicidade, eu, em primeiro lugar, dizer que o Departamento da Felicidade não é o início de algo, mas um chapéu, se assim se pode dizer, que nós encontramos para um conjunto de benefícios que nós fomos atribuindo aos colaboradores. E ele teve início precisamente em 1957, porque já nessa altura existia uma cultura de proximidade, uma cultura de família, uma cultura de proporcionar o melhor bem-estar a todas as pessoas que trabalhavam no Grupo Bernardo da Costa. O que nós fizemos foi adaptar esse mesmo programa de benefícios à realidade dos dias de hoje, porque se em 1957 o meu avô gostava de ir com os colaboradores para o FIR ou para a Exposente, nós adaptamos, porque hoje se calhar é tão fácil ir para Punta Cana ou para Cabo Verde, como há 64 anos atrás era ir para uma praia longe, que não ficasse em Braga. E, portanto, adaptando esta nova realidade e fruto dos resultados que a empresa também foi atingindo, nós decidimos alargar esse programa de benefícios, e hoje o Departamento da Felicidade, que tem como principal função procurar contribuir para o bem-estar das pessoas dentro do grupo e, acima de tudo, para o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, tem um conjunto alargado de benefícios que vão desde o serviço de lavandaria, o serviço de refeições,
o seguro de saúde, o seguro de vida, os dias que nós vamos festejando, seja o dia do pai, o dia da mãe, o dia da mulher, o carnaval, os kick-offs que fazemos sempre com os fins de semana que passamos em parques de aventura, um camarote no Altice Arena, onde as pessoas, infelizmente no último ano não foi possível devido à pandemia, mas podem ir ver os espetáculos todos que se realizam no Altice Arena, e a tão famosa viagem onde nós já estivemos em Punta Cana, no México, em Cuba, na Jamaica, em Cabo Verde, a desfrutar de uma semana toda em conjunto. Sobre esta questão da viagem, há um episódio interessante que eu também gosto de referir, que tem a ver com uma das particularidades do Departamento da Felicidade, que é a individualidade, porque cada um de nós é feliz à sua maneira. Isso verificou-se quando nós decidimos, em 2014, lançar esta viagem e oferecer esta viagem aos colaboradores, e pensamos, quem é que não quer passar uma semana num destino paradisíaco, com tudo incluído, e depois viemos a verificar para algumas pessoas dentro da empresa, isso em vez de estar a ser encarado como um prémio, estava a ser um constrangimento. Seja por questões familiares, seja por questões da esposa ou do marido, dos filhos, e portanto nós decidimos dar como opção a quem não quisesse ir à viagem um salário extra. Isto é só para nós às vezes percebermos que com a melhor das intenções estamos a dar um benefício que pensamos que vai agradar a toda a gente e isso não acontece. E é com esta individualidade que nós temos tentado melhorar o Departamento da Felicidade e os benefícios que damos às pessoas do Grupo Bernardo da Costa, procurando ir de encontro à forma como cada um se sente mais feliz. E se antigamente existiam benefícios mais genéricos, cada vez mais a tendência é para que os benefícios sejam adequados a cada uma das pessoas. Não conseguimos, como é lógico, agradar a toda a gente, mas fazemos um esforço muito grande por isso. Também é importante dizer que há desafios quando se lança um programa destes. Dizer que o Departamento da Felicidade e o nome Departamento da Felicidade, que no início parecia um pouco lamechas para uma estrutura organizacional, para uma empresa, foi inspirado no Departamento da Felicidade que existe nos Emirados Árabes Unidos e foi daí que eu decidi chamar-lhe um Departamento da Felicidade e que hoje começa a ser cada vez mais visto em várias organizações. Eu ia dizer que outros desafios têm a ver com as pessoas começarem a pensar que tudo isto é um dado adquirido e que, independentemente do seu desempenho, da sua dedicação ou do seu profissionalismo, os benefícios vão estar sempre à sua disposição. Isso é algo com que nós temos que lidar. Nós temos que, por um lado, fazer perceber às pessoas que as empresas são empresas, foram feitas para dar lucro. O que nós fazemos com o lucro é que pode ser diferente de empresa para empresa. Nós temos a filosofia de distribuir uma parte significativa dos lucros pelas pessoas que ajudaram a que atingíssemos esses mesmos resultados. Mas é importante que exista a noção que é um esforço que a empresa faz sempre e que podia destinar esse valor para qualquer outro fim, mas não, decide investir nas pessoas, por isso é importante manter sempre a chama acesa e que as pessoas se sintam permanentemente motivadas e a dar o máximo de si. Felizmente, a forma como as pessoas do Grupo Bernardo da Costa reagiram a esta situação que se nos colocou há cerca de um ano, quando se iniciou o primeiro estado de emergência em março de 2020, foi extraordinária e foi muito bom para nós percebermos que tudo aquilo que nós investimos tivemos esse retorno, porque nós em cerca de 10 a 12 dias estávamos a disponibilizar produtos novos, soluções novas, adaptadas à realidade Covid. Toda a gente se reinventou e adaptou com enorme facilidade ao teletrabalho, às ausências, a não poder deslocar-se. E a empresa, felizmente, conseguiu em 2020 manter um nível de rentabilidade semelhante a 2019. E isso só foi possível porque, de facto,
toda a equipa se mobilizou em torno de um objetivo comum e para nós, enquanto líderes, é uma enorme satisfação perceber que tudo aquilo que investimos nas pessoas teve de facto este retorno. Gostava também de falar de uma área que cada vez é mais importante, que é o nosso CRBC, que é o nosso Departamento de Responsabilidade Social. Eu acredito que as empresas têm como uma das principais missões o giving back, que é devolver à sociedade tudo aquilo que a sociedade nos permitiu ganhar enquanto empresa. E o CRBC atua precisamente nessa área. São vários os projetos onde nós estamos envolvidos. Eu destaco 3 pela sua visibilidade e para que outras pessoas os conheçam e os possam apoiar. O primeiro é a Habitat for Humanity, que nós apoiamos desde 2004 e que se dedica à reconstrução de casas para famílias desfavorecidas. Mais importante, tudo aquilo que nós doamos, seja material ou em dinheiro, são os dias em que nós vamos, como equipa, nós mesmos ajudar a reconstruir essas mesmas casas e todo o ambiente que se vive durante esses dias e no dia a seguir, quando chegamos à empresa, porque saímos de coração cheio, com o sentimento que fizemos a diferença na vida de alguém. Temos também a UDream. Nós somos dos primeiros parceiros empresariais do projeto UDream. A UDream é um conjunto de jovens universitários que criou um projeto que se dedica a realizar sonhos de crianças que estão gravemente doentes e cujas famílias não têm possibilidades de realizar esses sonhos. São jovens empreendedores que tiveram esta ideia fantástica e que têm merecido os mais diversos apoios, inclusive dos fundos sociais europeus, pelo caráter de inovação deste projeto. E por fim, e já neste contexto de pandemia, o Virar a Página, um projeto 100% voluntário que nasceu no dia 16 de março de 2020 e que estava previsto durar só 15 dias, que era o tempo de duração do primeiro estado de emergência, e que, eu digo infelizmente, ainda se mantém em atividade ao fim de 1 ano e 2 semanas, tendo servido mais de 150.000 refeições a pessoas carenciadas. E infelizmente, digo eu, continua a aumentar o número de pedidos que todos os dias chegam ao Virar a Página. Nós, desde a primeira hora que estamos ao lado de Virar a Página, somos embaixadores de Virar a Página e por isso também apelo a quem quiser ajudar que visite o site Virar a Página para perceber o fantástico trabalho que cerca de 240 voluntários fazem todos os dias para distribuir refeições a quem mais precisa. E era um pouco isto que eu tinha para vos dizer e agora estou à vossa disposição para todas as perguntas que queiram colocar. Ricardo, obrigada mais uma vez pela sua participação. Acho que tiramos daqui temas e ideias muito, muito interessantes. Temos aqui já perguntas que eu vou passar a ler e a passar para o Ricardo. Podemos já começar por esta. Nesta altura de crise, como podemos fazer o nosso negócio prosperar? Eu costumo dizer que há 2 palavras que são a chave do sucesso em tempos de crise: adaptação e reinvenção. E porquê é que eu digo isto? Porque foi o que nos aconteceu precisamente o ano passado. Eu posso-vos dizer que eu nunca na vida pensei que ia vender máquinas de desinfecção, porque nós só vendíamos máquinas de fumo para afastar ladrões, para sistemas de intrusão, e em 10 dias estávamos a substituir o líquido para que essa mesma máquina fosse adaptada e pudesse desinfetar espaços. Ou câmaras termográficas que nós só utilizávamos para detecção de incêndios precoces em florestas, as câmaras térmicas, e que foram adaptadas para medir a temperatura do corpo humano. Portanto, esta adaptação e esta reinvenção, seja de processos, seja de serviços ou seja de produtos, é fundamental para que nós consigamos fazer face a esta adversidade com que nos deparamos
Eu sei que há negócios onde é mais fácil e outros onde não é. Eu lembro-me muitas vezes dos eventos, do setor dos eventos, do setor artístico, onde, por muito que queiram, às vezes é quase impossível conseguir fazer negócio neste momento, porque simplesmente, por decreto, fecharam-lhes as atividades. Mas se existir esta capacidade de adaptação e reinvenção, fica mais fácil dar a volta numa situação tão difícil como a que estamos a viver. Ok, Ricardo, obrigada. Falou-nos que na altura da crise tiveram a vantagem de terem uma outra empresa que acabou por ajudar a empresa mais afetada pela crise. Mas quando decidir, quando devemos parar o investimento para não prejudicarmos a empresa saudável? É uma questão muito interessante. E é uma das regras que eu tenho, é nunca investir num novo projeto a quantia que nós não podemos perder no caso dele correr 100% mal. O que é que eu quero dizer com isto? Imagino que nós, numa empresa saudável, temos a possibilidade de investir 200 mil euros e se perdermos esses 200 mil euros não afeta o funcionamento normal dessa empresa que está saudável. Essa, de facto, é a quantia máxima que nós devemos investir num novo negócio. Eu aprendi isto, ou disseram-me isto uma vez num MBA que eu tirei, e essa lição ficou-me para a vida, porque é importante dizer, nós já tivemos projetos que correram mal. Como eu disse, Moçambique foi um projeto onde perdemos dinheiro, a IEXVA, a primeira startup que nós compramos, uma startup da Universidade do Minho, que tinha tudo de atrativo, tudo que era inovador e tecnológico, perdemos imenso dinheiro com esse projeto. Felizmente, segui sempre esta regra, que é investir só até ao ponto onde, se eu perder todo o investimento, não ia afetar o desempenho das empresas que estavam saudáveis. E acho que é uma regra que toda a gente deve seguir. Porque senão há um efeito contágio imediato. Sim. E de 2 empresas saudáveis e uma não tão saudável, pode-se fazer 3 empresas mortas. Problemáticas, não é? Exatamente. Ricardo, tenho aqui outra também no mesmo seguimento. Qual o conselho que daria a microempresas para ganharem dimensão e tornarem-se sólidas no mercado? Qual o conselho? Uma pergunta também distante e difícil. Acima de tudo, perceber que as empresas são as pessoas. E, portanto, é fundamental apostar e investir nas pessoas que recrutamos para esses negócios. E não precisam de ser 100 nem 200, pode ser 1 ou 2. A BC Segurança, que hoje é IBD e que fatura 46 milhões de euros, começou com uma pessoa e durante 2 anos foram 3 pessoas. Isto só para dizer que não é preciso, que se pode começar numa microempresa e chegar a uma grande empresa. Desde que se tem esta capacidade que eu falei há pouco, que é adaptar e reinventar. Porque antigamente os negócios, isto não é transversal a todas as áreas, mas uma grande parte das áreas de negócio tem mutações enormes ao longo do tempo. E se antigamente essas mutações eram muito mais espaçadas no tempo, hoje em dia elas são num espaço muito mais curto. O que é que isto quer dizer? Que nós somos muitas vezes obrigados a mudar de estratégia. E depois vão-me perguntar, e quando é que devemos mudar de estratégia e não insistir naquela que nós tínhamos delineado? Não há uma fórmula mágica. Aí não consigo ajudar. O que consigo dizer é que temos que estar muito atentos às tendências, temos de perceber para onde é que o negócio onde nós estamos envolvidos, ou a área de negócio onde nós estamos inseridos, para onde é que tem tendência a evoluir e ajustar a nossa estratégia para esse lado. Se a conseguirmos antecipar, daí nascem os unicórnios, não é? E daí nascem as grandes empresas de sucesso, como são as Ubers, como são as Bookings, como são todas essas que nós conhecemos. Porque essas conseguiram antecipar as tendências. Já é muito bom quando nós conseguimos seguir a tendência e sermos disruptivos e diferenciadores na nossa abordagem do mercado. E esse é outro dos conselhos que eu deixo. Copiar, sim. Eu sou adepto que nós devemos copiar os bons exemplos, adaptando-os às nossas realidades,
mas também tentar inovar é fundamental. E para isso, tudo o que está relacionado com a ciência, com o conhecimento, é muito importante para que nós agitemos. Outro dia estava numa conversa com um empresário muito meu amigo e estávamos a falar em agitar as empresas. Porque ele tinha feito um teste das pessoas do percurso de casa para o trabalho, de que é que reparavam. E depois ia mudando alguns cenários e as pessoas nem se apercebiam dessas mudanças. Isto o que é que quer dizer? As pessoas estão tão formatadas para o que é diário, para o que é rotineiro, que não conseguem muitas vezes aperceber-se das mudanças que vão existindo. E por isso é que é necessário agitar muitas vezes as empresas para despertar esta iniciativa que todos nós temos dentro de nós, alguns têm ainda mais premente, outros mais adormecido, da inovação, da procura por algo novo, algo diferenciador, que é isso que nos vai distinguir depois da restante concorrência no mercado em que atuamos. Ok, Ricardo, obrigada. Passamos agora para o Departamento da Felicidade, que achei um tema muito, muito interessante, que aplicam na empresa. O programa certamente traz resultados. Nota isso nos seus colaboradores? Muitas vezes perguntam-me como é que eu meço os resultados do Departamento da Felicidade. E eu digo sempre o mesmo: não meço. Não tenho nenhum indicador mensurável que me diga que o Departamento da Felicidade é rentável. Sim. Agora, no entanto, há alguns pontos que me levam a continuar a acreditar que este investimento no bem-estar das pessoas é a forma correta de gerir. Por um lado, o ambiente que se vive dentro da empresa, porque é bom chegar a uma empresa onde se respira, onde as pessoas estão tranquilas. Temos a pressão que todas as empresas têm, claro, mas nós tentamos que as pessoas se sintam, acima de tudo, felizes com o que estão a fazer. E o ambiente, depois, anda muito à volta dessa boa disposição. E, por outro lado, os resultados que nós temos vindo a atingir, mesmo em anos de crise, levam-nos a acreditar que estamos no caminho certo. Não dizemos que esta forma é melhor ou pior, é a nossa e que felizmente está a dar frutos. E mais uma vez, volto a repetir, ficou provado durante a pandemia que a forma como as pessoas a 100%, não houve exceções, reagiram às dificuldades com que nos deparamos, leva-nos ainda mais a acreditar que o caminho que escolhemos está correto. Está correto. Ok, Ricardo, obrigada. Eu tenho aqui uma pequena nota, não é propriamente uma pergunta, é só uma nota de uma participante, que diz: há muitíssimas evidências na saúde e em muito na produtividade das empresas, havendo o investimento num departamento da felicidade, ou em que a filosofia da empresa passe pela felicidade dos seus colaboradores. Há medições feitas no absentismo e nas baixas médicas, como por exemplo, ou na estatística da criatividade e inovação da empresa, tornando-a mais adaptativa e flexível no mercado. E era só para dar os parabéns, não é propriamente uma pergunta, mas aqui é uma verdade. nota. Eu quando digo que eu não meço, porque nós aqui não medimos, mas nós sabemos que há indicadores e já há muitos estudos que comprovam que investir na saúde, no bem-estar das pessoas, traz resultados positivos para as empresas. Já para nem falar de outro aspecto que é muito importante e que tem a ver com um tema que já esteve premente, agora com a pandemia não está tanto, porque o desemprego infelizmente voltou a aumentar, que tem a ver com a retenção do talento. E nós, felizmente, em todas as empresas do grupo, temos conseguido manter as pessoas, a nossa rotatividade é baixíssima e sempre que lançamos um processo de recrutamento aparecem-nos candidatos fantásticos e isto acredito que também se deve a esta forma. É o resultado, não é? Como nós vemos este tema da gestão dos talentos. Ok, Ricardo, obrigada. Tenho aqui uma pergunta ainda no mesmo seguimento. Em que é constituído o vosso departamento de felicidade? Okay. O Departamento da Felicidade é um departamento como os outros dentro da empresa, como o financeiro, como o técnico, como o comercial, como o departamento de logística. Portanto, tem uma responsável, que nós designamos por Chief Happiness Officer, que é a Margarida. A Margarida é responsável do Departamento da Felicidade, mas depois trabalha diretamente com todas as pessoas.
e está em contacto com as pessoas para perceber esta individualidade que eu falei há pouco, porque cada vez mais nós sentimos que o que me faz feliz a mim é diferente do que faz feliz o meu colega, e por isso o trabalho do Departamento da Felicidade é perceber isso, é perceber as expectativas que as pessoas têm na empresa, a progressão na carreira que ambicionam, se estão no sítio certo, no momento certo, portanto, o departamento... E depois é encontrar plataformas e benefícios que nós possamos aplicar e possamos pôr em prática dentro da organização. Foi fácil readaptar esse programa com o Covid, ou seja, agora com a nova realidade que nós temos? Olha, a viagem foi difícil porque não a conseguimos fazer. Íamos todos para o Egito em junho de 2020 e não pudemos ir. Por isso, os kick-offs também não os pudemos fazer, o jantar de Natal também não pudemos fazer, os jantares temáticos também não. Por isso, tudo o que envolvesse convívio ficou em suspenso durante um ano. E já tenho toda a gente aqui a dizer-me que o próximo kick-off tem que ser um mês, porque é para compensar o tempo perdido durante este ano. Mas sim, tudo aquilo que envolvesse convívios não foi possível adaptar. Tentámos readaptar as lembranças que nós vamos oferecendo aos colaboradores, começámos a enviar por correio para casa, começámos a fazer mais sessões online de coisas que fazíamos presencialmente. Temos tentado manter as comemorações dos dias que são importantes para nós. E é um pouco isso. Ajustar o possível. O serviço de lavandaria vai funcionando, o serviço de refeições quase não funciona neste momento, porque neste momento estamos com cerca de 80% das pessoas em teletrabalho. Sim. Portanto, é reajustar os serviços. Ok, Ricardo. O camarote, como eu disse, já não é usado há um ano também. Pois. Há concertos no Altice Arena já. Vai ficar vazio, esperemos nós até mais algo, que seja rápido, não é? Que seja rápido. Ricardo, agora voltando aqui um bocadinho para trás e também podemos já entrar nas últimas perguntas, qual é a estratégia que levou para a sua empresa familiar quando a integrou e se pode partilhar alguns desafios de gestão e como os superou? Sim, senhora. Não é fácil. Eu posso dizer, quando entrei no grupo em 2001, portanto, nós tínhamos 10 pessoas da família, portanto, 6, eu e mais 5 primos, e depois o meu pai e mais 3 tios, isto em 53 pessoas, 54 pessoas, portanto, a carga familiar era muito intensa. Eu optei por não vir direto da universidade para a empresa e passar noutra empresa para ganhar alguma experiência, e isso foi decisivo. A maior parte dos meus primos, o primeiro emprego deles foi na empresa familiar, e isso abriu-me os horizontes e ajudou-me a ver as coisas com outro prisma. Mas a entrada é sempre complicada, porque nós chegamos cheios de ideias, vindo da universidade com a garra toda, e depois temos de nos adaptar a uma organização familiar que tem os seus vícios, que tem as suas vicissitudes, para o bem e para o mal, e os primeiros tempos não foram fáceis, foram de muito choque geracional. Felizmente, sempre tive o apoio da segunda geração, sempre ao fim de um ano de ter entrado, porque também mudei de estratégia, decidi não entrar em choque permanente e ir contornando os obstáculos. E a expressão é mesmo esta, é contornando os obstáculos, para chegar ao mesmo fim, em vez de ir em linha reta e deitar tudo abaixo, decidir contornando. Foi um caminho mais longo, mas que se revelou mais acertado, porque, como ia dizer, felizmente consegui ter a confiança total dos membros da segunda geração, do meu pai e do meu tio, e uma autonomia que me permitiu, como eu disse, criar empresas, ir para a África, perder dinheiro, ter projetos que não correram bem, e sempre foi aceito que, felizmente, os que correram bem superam os que correram menos bem, mas é preciso errar para conseguir acertar. É preciso
costuma-se dizer que o sucesso é um conjunto de falhas consecutivas até nós acertarmos, e foi isso que aconteceu, desde que os projetos bem-sucedidos compensem aqueles onde se perde dinheiro, sem dúvida. Ok, Ricardo. Se calhar tenho aqui só mais uma perguntinha. Força, seja à vontade. Ok. Se ainda é possível fazer planos a médio e longo prazo? É possível ter uma estratégia a médio e longo prazo, mas com a probabilidade de a ter de alterar, é muito elevada. Também não digo que a empresa como ouço às vezes alguns colegas dizer que gerem a empresa ao dia, não, também não. Mas a verdade é que se antigamente nós fazíamos planos de negócio a 3 a 5 anos, hoje em dia isso para mim é perder tempo. Fazer um plano a 3, 5 anos é perder tempo, porque, como disse também, há poucas mudanças, são tantas e num espaço de tempo tão curto, que não vale a pena estar a fazer planos com esse alcance. Por isso, sim e não, devemos ter uma estratégia, devemos saber para onde queremos chegar e os passos que devemos dar até chegar lá, mas temos que estar preparados para alterar essa estratégia a qualquer momento e às vezes 180 graus, às vezes retroceder para de onde vínhamos e voltar a direcionar, porque o mercado obriga-nos a isso. Ok, Ricardo, obrigada. Eu vou só ler aqui mais uma perguntinha que temos. Qual é a importância que dá à gestão em passeio? Sair do escritório e pisar o chão de fábrica diariamente? É fundamental. Não há outra. Quem não sair do escritório não conhece a empresa. Quem não sair do escritório só conhece o que lhe fazem chegar. E como nós sabemos, o que nos chega corresponde a 10, 20% da realidade. Os outros 80%, nós temos que ir atrás dele. Nós temos que ir ao chão de fábrica, nós temos que ir aos armazéns, nós temos que ir às obras, nós temos que ir onde estão as nossas pessoas. E só aí é que nós conseguimos perceber o que eles passam, as realidades, e só aí é que conseguimos depois atuar também. Por isso, no meu entender, não há sequer outra forma. Liderança de escritório, infelizmente, só na política. Não se consegue acompanhar a realidade, não é? De todo. Ok. Ricardo, obrigada. De momento, penso que está tudo esclarecido, pelo menos aqui nas questões que temos. Se eventualmente quiserem colocar alguma questão, mas que não seja aqui, podem enviar-nos um e-mail, que nós faremos chegar com todo o gosto ao Ricardo. Obrigada mais uma vez a todos os participantes. Obrigada, um especial obrigado ao Ricardo por ter tirado um bocadinho do seu tempo para nos dar estas dicas e para contar um bocadinho a história do grupo e do Ricardo. Em nome da escola, agradecer mais uma vez a todos. O webinar também vai ser disponibilizado e alguma questão, estejam à vontade. Muito obrigada a todos. Ricardo, obrigada mais uma vez. Obrigado a todos que assistirem, obrigado à Escola de Negócio e parabéns pelo vosso trabalho. Obrigada, igualmente, Ricardo. Até breve. Até breve, obrigado.